Olá pessoal, hoje vamos entender como criar uma caricatura aqui no Photoshop. Para isso a gente vai usar a ferramenta aqui Dissolver. E dentro do Dissolver vamos compreender as propriedades de cada uma das variações da ferramenta. Bom, esse aqui na verdade é o modelo que a gente vai estar usando, a gente vai chegar a esse resultado aqui. Para isso a gente vai iniciar com uma imagem em branco, sem nenhuma alteração, uma imagem comum, no caso desse mesmo personagem aqui. Bom, vamos lá, então, vamos colocar isso em prática. Vou fechar essa aqui e vou abrir um arquivo, no caso a imagem. Vou pegar aqui o personagem, a imagem de número 1. É bom sempre lembrar que quando você está fazendo esse tipo de alteração, você trabalhar com o antes e o depois, para que você consiga ver os resultados, né? Nesse caso, a imagem principal ela deve ter o nome diferente. Por exemplo, eu coloco 1, 2, 3, 4, exemplo, né? Então, mas vamos entender isso aqui na prática. Ctrl Shift X são duas maneiras diferentes de você estar abrindo a imagem na ferramenta Dissolver. Então, primeira delas, Ctrl Shift X, que é a tecla de atalho, exemplo. Ó, nota que ele já entra numa segunda janela aqui dentro do próprio Photoshop. Caso eu não queira fazer nenhuma alteração, eu posso cancelar aqui na parte inferior da tela, ó, e ele volta. Ou você pode ir na parte superior da tela, no menu Filtros, e a gente tem aqui embaixo, ó, dissolver. Nota que aqui ela aparece a tecla de atalho também, que é o Shift Ctrl X. Ó, e ele entra aqui na área do dissolver. Bom, entendendo aqui, a gente pode trabalhar com o zoom, que é o Ctrl+, vai aproximar a imagem. E aí a gente tem dá uma ênfase aqui bem no rosto do rapaz aqui. E aqui na parte superior nós temos a primeira ferramenta, né? Essa primeira ferramenta que lembra um dedinho aqui, você consegue distorcer a imagem. E vamos entender como ela funciona. Bom, um ponto interessante aqui é que a ferramenta ó, já está com um tamanho grande, né? Por ela estar com um tamanho grande, você pode diminuir ela um pouquinho, ó. À direita você tem as propriedades da ferramenta, ó. De acordo com você diminui, você vai testando ela, ó. Para mim aqui o tamanho está ideal, então eu vou, ó, movimentar, ó, clique seguro e puxo, ó. Vou dar meio que uma compactada aqui nessa parte do rosto dele, ó, só um pouquinho mais, ok. E aqui você pode mexer um pouco mais nessa parte. Deixa essa opção visualizar aqui marcada, porque aí a gente já vai ver nas alterações, né? Caso você errou, você pode restaurar, né? Restaurar tudo, ó. Ele volta à integridade normal. Isso é bem interessante. Então, voltando aqui novamente, ó. Vou dar uma compactada aqui no rosto do rapaz, ó. Só uma leve, né? Apertada aqui nele. Mas é isso, ó. Voltando um pouquinho. E a segunda ferramenta que a gente vai trabalhar. Esse aqui é o enrugar. Ó, ela tá pequena, então eu vou aumentar um pouquinho mais também. Ó, posso clicar aqui no meio do rosto dele, ó, e vou puxando partes específicas aqui. E sem distorcer muito para não ficar muito estranho. Mas aqui entra um ponto interessante, né? Quando a gente está trabalhando com a caricatura, normalmente a gente sempre dá uma ênfase, dá um ponto ali, ó, dá um foco na área que já é grande, né? Nesse caso aqui eu estou fazendo o contrário, estou diminuindo. Então, a terceira ferramenta, né? A gente já trabalhou com a segunda, a terceira vai ser a ferramenta inchar. E na ferramenta inchar, ela vai fazer o processo contrário da anterior, né? Que seria enrugar. Ela vai expandir a área que você clicar. Então, você também pode controlar a ferramenta, ó. Um Ctrl menos. Nesse caso aqui, ó, vou dar um pouco mais de aumentar um pouquinho o tamanho da ferramenta. Nesse caso aqui, ó, vou aumentar a cabeça do rapaz para que ele dê um foco aqui nessa parte. E vai ficando bem engraçada a movimentação que você vai trabalhando, ó. E volto na anterior, ó. Vou compactar aqui, na verdade eu posso até aumentar um pouco mais para que ele não pegue só um lado aqui do rosto, ó, mas sim a cabeça, ó, por completo. E aí a gente tá dando uma ênfase maior ainda na cabeça dele, né? E usando essa mesma ferramenta com um tamanho um pouquinho menor, você pode estar, ó, distorcendo um pouco mais aqui, ó, o rosto dele, ó, melhorando aqui, ó, a parte do sorriso, o próprio nariz, ó, se você quiser um pouquinho de lado, né? Só para ficar mais engraçado, ó. E não tanto, ó. Ah, pode dar um Ctrl Z. Ctrl Alt Z, ele volta mais vezes, né? Então, é interessante trabalhar dessa forma. Ó, dando continuidade aqui, ó, um pouco mais aqui no rosto dele. Então, a caricatura é sempre trabalhada dessa forma, né? Você pode aumentar aquilo que já é grande, né? Então, dá uma ênfase nele, ó. Vai ficando bem engraçado, bem interessante.
Esses seriam os pontos principais aqui dessa ferramenta de distorção. Então, temos mais algumas opções aqui, mas a gente não vai mexer. Nota que aqui, ó, nós temos o tamanho, que é o que a gente estava trabalhando. Caso você queira aqui, ó, você pode restaurar. A gente não vai fazer isso com essa imagem, ó. Então, vamos concluir ela aqui, vai ficar dessa forma, e eu vou dar um OK. Como eu tinha comentado no início do vídeo, é importante você ter o antes, né? Ter o antes e o depois. Nesse caso aqui, nós temos o depois. Para isso, você precisa de duas imagens iguais, só que você altera o nome dela. Eu vou aqui no menu Arquivo, vou abrir minha próxima imagem, abrir, e a imagem de número 2 aqui, ó, abrir. Vou dar um OK. E aqui já tem um personagem normal, sem nenhuma alteração, e tem um depois, ó. Mas eu quero visualizar isso uma ao lado da outra. Como que eu posso estar fazendo isso? Na parte superior, no menu Janela, nós temos aqui a opção de organizar, e nota que aqui, ó, temos duas impressões, né, na vertical. Então, ó, vai ficar, você pode dar um clicar na imagem, você pode diminuir, Ctrl menos ou Ctrl mais aí, ó. Então você deixa as duas no mesmo tamanho, né? No caso, a quantidade de zoom, ó, Ctrl menos, Ctrl mais. Então nós temos aqui o antes e o depois aqui sendo aplicado. É bem interessante essa opção de dissolver, né? E aí você consegue mexer, criar caricaturas e assim por diante. Bom, vou dar mais um exemplo, só que isso aqui eu vou dar uma pequena acelerada, né? Para que vocês consigam entender. Não vou salvar essas alterações, vou fechar aqui sem salvar. Vou pegar uma outra imagem, arquivo, abrir. Bom, como eu tinha comentado, essa aqui eu vou dar uma pequena acelerada para fazer algumas alterações nela, tá? Ok, pessoal, voltando aqui. E esse é o resultado, ficou bem engraçado a cabeça aqui. Vou comparar aqui com antes. Como eu tinha falado para vocês, é sempre interessante ter a imagem original. E aqui na imagem original, ó, nós temos o antes e aqui nós temos o depois. Para isso, eu vou usar as duas impressões também, ó, no menu Janela, organizar. Aí você tem a opção aqui de duas impressões, por exemplo, na vertical. Nós temos o antes e o depois. Então, essas alterações aí dependem muito. Você pode trabalhar no olho, no nariz, na boca, na orelha e assim por diante. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.